estamos vivenciando aqui nesta casa, no dia de hoje, a tentativa deles aprovarem o escola amordaçada, ou escola com mordaça. Porque não é uma discussão que é escola sem partido. Ninguém defende a doutrinação partidária dentro das escolas. O que eles querem, em verdade, é impedir que nós tenhamos uma relação pedagógica que permita a consciência crítica. Mesmo do ponto de vista exclusivamente conteudista, onde só se pensa no conteúdo, nós vamos ver que o conteúdo ele é melhor aprendido, ele faz parte de um acúmulo de conhecimento quando ele é associado às relações sociais, às relações humanas, quando ele tem uma relação com a realidade dos alunos, que detêm um saber. Eles ignoram que os alunos têm um saber e que são pessoas, acham que são robôs, acham que são aqueles que apenas sentam e que não têm uma inteligência corpórea, uma inteligência cognitiva, uma inteligência emocional e que estão ali como receptáculos vazios, recebendo e engolindo um conteúdo hierarquicamente transmitido. E aí você não tem uma relação entre educador, educadora e o aluno e a aluna. Eles querem, em verdade, calar as escolas. Querem construir analfabetos políticos, aqueles que vão seguir como autônomos, que não têm a capacidade, sem a capacidade de ter uma consciência crítica, de ter o seu próprio pensamento, a sua própria opinião, sem a capacidade de viver a sua humanidade. Já dizia Brecht, há muito tempo atrás, que o pior analfabeto é o analfabeto político. É aquele que não sabe que é da sua decisão, da sua postura na vida e nas relações sociais, depende a comida que vai estar na sua mesa, depende a existência ou não de uma carteira de trabalho, depende a sua existência ou não de uma pessoa que não carregue tantas marcas e tantas hematomas na pele e na alma. Por isso, eles querem calar as escolas. No desrespeito dos mais profundos a educadores e educadoras. Aqueles que dizem que existem milhões de doutrinadores comunistas dentro das escolas, ou não sabem o que é comunismo, ou não sabem o que é educador. O que é ser educador e o que representa e o que é um educador. Ou talvez não saiba das duas coisas. E ficam vendendo uma construção de uma escola onde nada não se aprende a poder, não se aprende a aprender, não se aprende a contestar, não se aprende a ter um comportamento ético que pressupõe não apenas não esmagar ou não bater ou não machucar o outro quando a pessoa se sente mais forte do que ele, mas também é um comportamento ético, eticamente humano. Ele também representa o fato da gente, quando se sentir mais frágil, não se submeter e não se acovardar. Ou isso é construir uma sociedade de pessoas inteiras, uma sociedade que vai transformando o que é doído nela, mas que nós não sejamos apenas espectadores das nossas próprias existências. E esse substitutivo que foi construído agora, ele é pior do que o projeto original. Primeiro, ele diz que é preciso submeter às crenças e às religiões dos pais o conteúdo que vai ser ministrado nas escolas. Sabe o que significa isso? Que quem é criacionista tem uma religião que acha que o ser humano foi criado, vai impedir que se discuta a evolução das espécies, que se discuta Darwin. Aliás, vocês lembram que o livro de Darwin foi rasgado na biblioteca da Universidade de Brasília? Da mesma forma que foram rasgados também os livros que falavam sobre direitos humanos, que ensejou inclusive uma belíssima manifestação em defesa da liberdade, em defesa do pensamento, em defesa de um saber entrelaçado, onde, como diz a dialética, a cada tese tenhamos uma antítese e desse diálogo entre tese e antítese possamos ter síntese que se transforma em nova tese. É no contraditório que nós vamos avançando. Mas esses que defendem o escola amordaçada ou escola com mordaça são os mesmos que negam a diversidade humana.
São os mesmos que acham que a população LGBT não tem que ter direitos. São os mesmos que aprovaram o Estatuto da Família, que diz que família é homem, mulher e seus descendentes e nada além disso, negando diversas formas de organização familiar ou diversas expressões familiares. Esses disseram que as concepções religiosas e os credos dos pais devem submeter o conteúdo. Portanto, nem conteudista de fato é. É como se você dissesse: a minha concepção religiosa submete a ciência, submete o desenvolvimento científico, o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento da inteligência humana, porque é esse o conceito que deve ser propalado em todos os espaços, e rompe-se inclusive a própria laicidade da escola e da educação. Mas não é só isso. Eles assumiram de forma muito nítida uma generofobia ou uma fobia morfológica, porque ali proíbem os professores e professoras de falarem a palavra gênero. Também proíbem que fale ideologia de gênero, que em verdade é um conceito inexistente. Eles inventaram essa discussão ou esse conceito de ideologia de gênero para não deixarem bastante claro que o que querem em verdade é discriminar, ou seja, legalizar, institucionalizar, normalizar e naturalizar a discriminação LGBTfóbica, a discriminação machista, sexista. E eles impedem, portanto, que a palavra gênero possa ser pronunciada. E aí também dizem que todos os fenômenos históricos têm que ser apresentadas os dois principais conceitos antagônicos sobre aquele fato. Sabe o que isso significa? O professor vai estudar, vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E ele vai ter que defender qual era o princípio que construiu os campos de concentração. Vai dizer e defender o ponto de vista nazista e o ponto de vista da vítima dos nazistas. E vai, quando se falar da escravidão, vai dizer: ora, havia escravidão que provocou isso com a população que foi arrancada da sua terra, do seu território, da sua religiosidade e desumanizada. Mas também vai ter que falar e defender os princípios dos escravizadores, os conceitos que escravizaram. Portanto, existem consensos que já foram construídos na humanidade. A humanidade já construiu um consenso de que é preciso fechar o ciclo e fazer o luto e apartar da nossa contemporaneidade os fornos crematórios e as câmaras de gás. E também já fez alguns consensos, consenso de que não é possível permitir e defender os princípios que levaram às senzalas nesse país, que levaram à desumanização dos negros e à escravidão, que ainda hoje está aos pedaços e que eles querem deixar vivos esses pedaços. E querem, com isso, naturalizar. Seguramente, quando falarem sobre ditadura militar, eles vão dizer: não, tem gente que diz que isso não foi uma ditadura. Tem gente que diz que temos centenas de desaparecidos, marcas da tortura no peito e na alma. Brasil ama e eu deixo. Aliás, Brasil ama e eu deixo. O Silvio Santos nunca esqueceu disso. Se agarrou no Brasil ama e eu deixo e se utiliza de uma concessão pública para poder estar difundindo os lemas da ditadura. Brasil ame e eu deixo, eu lembro disso. Era o Brasil que era o Brasil dos militares, sem liberdade, sem que houvesse qualquer tipo de contestação, sem que houvesse a liberdade de nos organizarmos, a liberdade sindical, sem que houvesse a liberdade de defender as suas ideias, sem medo. O Brasil das torturas. O Brasil, que milhares de brasileiros foram excluídos, perseguidos, penalizados, amordaçados e aprisionados. Esse Brasil está na SBT, com as cores, com as músicas e com o slogan: Brasil ame ou deixo. Era o Brasil que aqui está. Se você não concorda com ele em algum aspecto, vai embora, porque esse Brasil não cabe quem discorda dos que estão no poder, é o que eles dizem. Então, portanto, veja, é reviver tudo isso
e fazer com que o pensamento ele seja um pensamento engessado, um pensamento único. Esses que falam de escola sem partido, em verdade sabem que não tem doutrinação partidária nas escolas, mas o que eles querem é ter a doutrinação partidária. Eles querem é dizer que não há um posicionamento político, e tudo na nossa vida é um posicionamento político. A forma como você reage ao xiste, ou você reage a uma expressão machista, sexista, isso é um comportamento político, ora bolas. Então, portanto, esses querem retirar a possibilidade de uma escola que construa um pensamento e a inteligência humana e fazer e impor uma forma de pensar única. Por isso que o Escola Sem Partido, ele está sendo avivado nesse momento. Nesse momento em que nós temos um presidente que já disse que deveríamos ter um ensino fundamental à distância, como se a educação fosse isso: menino sentado, sem inteligência corpórea, corpo anulado, ou seja, ludicidade anulada, vínculos e afetividade anulados, um robô esvaziado e recebendo conteúdos dissociados da sua realidade, descontextualizado, portanto, conteúdos a serem engolidos. Isso é o ensino fundamental à distância, e isso é a escola sem partido que eles querem impor à nossa sociedade. Tem fenômenos que exigem de nós, fenômenos históricos que exigem de nós posicionamento político. Nós não podemos pensar em analisar a história, em percorrer a história da humanidade e a história do nosso país sem que nós possamos ter uma consciência e um pensamento e uma posição crítica às crueldades que foram realizadas e que são também expressas na Segunda Guerra Mundial, mas também são expressas em tantos massacres que existiram na história da humanidade e nesse país. Os nossos holocaustos dos manicômios, que são verdadeiros e foram holocaustos nesse Brasil, ao holocausto dos navios negreiros e tantos holocaustos que não foram reconhecidos enquanto tal. Mas eles estimulam essa proposição do Escola Sem Partido, suspenderam a sessão a ser realizada hoje, porque começou a ordem do dia, mas mantiveram o painel aberto para tentar conseguir quórum. E agora conseguiram quórum. Já tem quórum, Escola Sem Partido. Ainda não está em discussão na discussão da matéria na comissão, porque está acontecendo a ordem do dia. Mas eles já disseram: nós vamos ficar aqui até a madrugada, mas nós vamos querer avançar na Escola Sem Partido. Isso é o amordaçamento. É o amordaçamento. É a escola com censura, que é a mesma concepção que está em curso na presidência da República. Um governo que, primeiro, foi um desastre do ponto de vista das relações exteriores. Nós não podemos ideologizar as nossas relações com os países. Bom, e ideologizou. Porque se subalternizar a Israel, Estados Unidos e mais um outro país foram os únicos que transferiram as embaixadas para atender aos pleitos de Israel. Mas veja qual é a relação comercial do Brasil com Israel. É deficitária. Agora, com alguns países árabes, é superavitária. E simplesmente já teve uma retaliação do Egito, manifestações no mundo inteiro, porque se enfrentou o mundo árabe. Bolsonaro acha que o Brasil é uma brincadeira. É um jogo de videogame, onde ele joga daqui, joga de lá, joga daqui, joga de lá, e vai jogando. E jogando o Brasil no verdadeiro abismo. Eles dizem que é preciso desideologizar. E aí buscam relações comerciais que não são favoráveis ao Brasil. Enfrentam a China, enfrentam a Venezuela, enfrentam os países onde o Brasil tem relações superavitárias. Enfrentam. E o que a China é compradora de produtos brasileiros. É compradora, e uma das maiores compradoras. E simplesmente não, China não pode, Venezuela não pode. Então, e vai... Bom, os países árabes também não podem. Uma concepção ideológica.
E além disso, percebam o que é colocar Sérgio Moro como super-ministro. Caiu a máscara. Caiu a máscara. Aquele que prendeu Lula sem crime e sem prova, aquele que vazou uma entrevista e um depoimento que não foi aceito pelo Ministério Público de Palocci há uma semana das eleições, vira o super-ministro. E quando perguntaram para ele, ora, mas veja, você disse que não ia ser político. Ele falou, eu não sou político, eu sou apenas técnico. Mas quando foi perguntado sobre o desarmamento, olha o que ele diz. Ele diz mais ou menos assim, tem que considerar, não é bem assim, essa questão do desarmamento tem que ser vista sobre outro ângulo, mas como é um posicionamento do presidente, a gente não pode fazer muita coisa. Isso é ou não é um posicionamento político? O que ele está dizendo? Eu até não acho que deve ser muito assim essa questão do desarmamento, mas ela foi bandeira do presidente, e como eu sirvo ao presidente, eu não posso me contrapor a ela. E quando foi perguntado sobre Onyx Lorenzoni, que responde por Caixa 2 e tal, e que até confessou que fez Caixa 2, ele fala, ele confessou, mas pediu desculpas. Bom, esse é o que combate a corrupção. Vai trabalhar ao lado, vai trabalhar e conduzir um governo junto com alguém que, como confessou, não tem problema, mas alguém nitidamente criminoso. Esse que diz que é o paladino da justiça, que vai atacar todos os crimes, que combate a corrupção, tudo isso. Então, veja, o que nós estamos vendo é que Sérgio Moro ganhou um prêmio pela função que cumpriu durante o processo eleitoral, o que caracteriza uma perseguição, uma nítida perseguição. Agora esse que nitidamente é um perseguidor político e agora o seu ato mostra isso de forma muito evidente, este terá o controle da Polícia Federal. Terá o controle de vários órgãos que são fundamentais para que se possa ter uma atuação do Estado na perspectiva de termos um país sem corrupção e também instrumentos poderosos. Isso sabe o que é? É polícia política. O Escola Sem Partido, portanto, tem tudo a ver com Sérgio Moro, super-ministro do governo Temer, porque significa a utilização dos aparatos do Estado, e seja o Estado através do poder legislativo, para impedir que haja a liberdade de pensamento ou para que os adversários possam se posicionar livremente, para que nós possamos viver de fato em uma democracia. Aí me vem Bolsonaro e segura uma Constituição na mão, deve ter ardido a mão dele, deve ter queimado a mão dele. Uma Constituição não combina com o Temer, não combina com o Bolsonaro, nem combina com Alexandre Frota, porque eles desrespeitam a Constituição todo dia. Bolsonaro fez uma homenagem à Ustra. Bolsonaro está enfrentando a Constituição todos os dias com a sua misoginia, LGBTfobia, com o seu racismo, com o seu sexismo. E ali segura a Constituição que ele jurou que iria respeitar quando tomou posse em um dos seus mandatos. Tem quase 30 anos de vida parlamentar. E com esses quase 30 anos, se caracterizou pelo quê? Se caracterizou pelo aquele que fala fala de forma desenvolta a lógica sexista, LGBTfóbica, racista, que diz que deu uma escorregada e por isso nasceu uma filha, que os seus filhos são bem educados, portanto não casariam com negras, que negros que pesam em arrobas, o peso do negro é considerado como é contado e mensurado como se fosse o peso de um gado. E segurou a Constituição e disse que ia honrar a Constituição. Enquanto isso, destrói o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho,
que é responsável pelas normas regulamentadoras, que asseguram direitos dos trabalhadores, que asseguram a fiscalização do trabalho escravo, a fiscalização do trabalho infantil, a fiscalização da legislação trabalhista. Se extingue o Ministério do Trabalho. A mesma forma que estão se extinguindo e destruindo a própria CLT e as carteiras do trabalho. Então este acha que o Brasil é um jogo, que pode, que as principais coisas que falam são xistes que discriminam, preconceituosos, mas que não diz ao certo o que vai acontecer no Brasil. Qual é a política? Aliás, não participou de nenhum debate. Ninguém sabe o que Bolsonaro de fato defende. Ora vai tirar a embaixada do Brasil de Tel Aviv, ora vai manter, não é bem assim. Diz que vai extinguir o Ministério do Meio Ambiente, depois diz que talvez não extinga. Diz que é assim, mas não é assim, que vai por ali. Mas com que objetivo? De manter a continência, a bandeira estadunidense. Porque seguramente vai querer entregar o nosso patrimônio, entregar o sonho de um Brasil soberano, de um Brasil mais justo, e acha que o Brasil pode ser alimentado com o ódio e pode ser alimentado com as asneiras que tem dito todos os dias. Aliás, não é só ele, parece que isso é uma coisa que tem uma relação familiar. Porque o seu filho já disse que podia fechar o STF com um guarda e um cabo, ou com um soldado, ou com um cabo. Depois disse que era preciso extinguir as universidades públicas. Aliás, eles têm sido bastante claros ao dizer universidade pública é para criar militante. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é preciso eliminar toda a possibilidade de pessoas que tenham uma atuação política, que possa ser uma atuação política transformadora e que conteste as posições políticas de quem está no poder. A universidade, quando eles dizem é um centro de militância, isso quer dizer que a universidade é um centro de formação de consciência e de que as pessoas tenham a liberdade de defender as suas ideias e construir de fato uma democracia. Aliás, ciência, cultura e arte sem democracia não tem como sobreviver. Ciência, cultura e arte naturalmente enfrentam qualquer autoritarismo, enfrentam qualquer tipo de tentativa de se calar, amordaçar e de se impor no Brasil uma ditadura. Portanto, nós estamos vivenciando um governo que paga os serviços prestados por Sérgio Moro que diz que não é político, é técnico, mas que tem algumas coisas que ele tem que defender a política que foi emanada nas eleições, que diz que tem um corrupto, alguém que fez caixa 2, réu confesso, e que diz simplesmente, mas tudo bem, isso acontece, ele pediu desculpas e tal, e tudo bem conviver com ele, e que prende Lula sem provas e sem crimes, numa prisão política, porque Lula é um preso político. Ao mesmo tempo, buscam construir aqui no Congresso o Escola Sem Partido e tentam estabelecer os parâmetros e as bases para impor uma reforma da Previdência que eles têm dito será muito pior do que a que foi apresentada por Temer e aprovada na comissão nesta casa. É a capitalização. É o que aconteceu no Chile. No Chile, aumentou o número de suicídios de idosos, porque essa capitalização, a privatização absoluta da Previdência, fez com que os idosos, ao chegarem nesta fase das suas vidas, não tivessem como se sustentar. E o sofrimento é imenso. O próprio governo chileno está pensando em uma política que possa dar renda, uma renda que possibilite a existência da população idosa. É esse modelo de capitalização que ele quer implementar no Brasil. Ele não, o seu ministro, porque ele não diz coisa com coisa. E diz apenas assim, procure meu ministro vai responder, eu não sei, mas meu ministro sabe, eu não sei, mas aquele outro sabe, mas aquele outro ministro sabe. E por aí vai construindo uma gestão do não saber, sabe apenas que é preciso difundir o ódio,
sabe apenas que é preciso tirar e rasgar qualquer projeto de soberania nacional. E enquanto acha que o Brasil é um tabuleiro onde ele joga, ou é um jogo de videogame, onde ele faz os seus exercícios e busca assassinar, matar e eliminar os seus adversários, o Brasil vai enfrentando um desemprego estruturante, vai enfrentando uma emenda constitucional 95, vai enfrentando com tudo isso que fizeram na Petrobras, com o aumento do gás como aumentou, com tudo isso, o resultado da Petrobras foi bem aquém do que eles estavam imaginando, ou de que o mercado, dito mercado, esperava. Enquanto isso, para o povo brasileiro vai sobrando muito sofrimento. E para o povo brasileiro vai sobrando muita angústia. Mas de toda sorte, tenho absoluta certeza que tem razão o poeta quando diz: toda realidade é grávida do seu contrário. E ao mesmo tempo que nós estamos vendo a investida do Escola Sem Partido, porque a escola ameaça, porque a educação liberta, e porque a troca de saberes ela é libertária, porque ela muda o mundo, como diz Paulo Freire. A educação não muda ninguém. A educação não muda o mundo, ela muda as pessoas. As pessoas mudam o mundo. Paulo Freire diz: a educação não muda o mundo, ela muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. Então nós vamos resistindo, porque enquanto vem todos esses ataques, estão chegando, querem privatizar a água, privatizar o saneamento. Aqui é a medida provisória que está para ser votada e nós estamos resistindo, mas enquanto vem tudo isso, tem um belíssimo movimento de alegria, de força, de energia e de coragem. Aqui nós temos centenas de pessoas que não puderam entrar, porque foi uma sessão semi-fechada, essa do Escola Sem Partido. Eles têm medo do povo, eles têm medo dessa gente que pensa, ele tem medo dessa gente que ri, ele tem medo dessa gente que dança, ele tem medo dessa gente que ama, ele tem medo da gente que não abre mão da felicidade. E nós estamos vendo uma belíssima resistência para que a liberdade dê a última palavra, para que a humanidade dê a última palavra. Por isso, continuamos nessa resistência da alegria, nessa resistência da esperança, nessa resistência do riso largo, nessa resistência da inteligência, do saber, nessa resistência da verdade. E resistindo, nós vamos adiante. Por isso, eu queria apenas me calar, lembrando algo que nós construímos, como se parafraseando um poema de Elisa Lucinda. E a gente diz: cuidado, moço com esse ser que educa, porque ele tem um compromisso com a verdade, com a coragem, com a liberdade. Cuidado, moço, com esse ser que educa, porque ele liberta, porque ele valoriza a humanidade, porque ele traz a esperança nas suas ações. Por isso, respeite, moço, esses seres que educam, porque eles ficam e têm um certo pacto com a imortalidade, diria Rubem Alves, um pacto com a imortalidade, porque ficam nos que aprendem a entender, a significar ou a ressignificar o mundo a partir dos seus ensinamentos e, fundamentalmente, dos seus exemplos. Respeite os educadores e respeite os alunos, os estudantes. Respeitem os estudantes, respeitem os educadores e educadoras. Respeite, moço.